Olá, pessoal, vamos começar a nossa parte 2 sobre descrição estatística. Nós falamos na primeira parte uma revisãozinha, né, sobre os desenhos de pesquisa quantitativa, falamos sobre variáveis, mostramos sobre tipos de variável, no caso, variável quantitativas, né, e tipos de variáveis qualitativas. Todas elas são variáveis de medição, né, não vamos nos esquecer disso, estamos falando de pesquisa quantitativa, no caso, uma descrição, pelo menos. E muita gente fala, se o dado ele é qualitativo, ele não pode ser quantificado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós falamos que fazer uma pesquisa, por exemplo, qualitativa, nós fazemos determinadas descrições que não visam quantificar, mas um determinado atributo qualitativo ele é possível de contagem, como nós mostramos aí na nossa primeira parte. Vamos lá, então, continuar aqui nossa parte 2, né? Então, quando eu vou coletar esses dados, eu penso o seguinte, no planejamento dessa coleta, eu faço a observação da fase do método estatístico. Primeiro, identificação do meu problema e formulação da hipótese. Isso está dentro da minha parte teórica, né? Levantei qual é que se fala sobre o assunto, fiz a minha hipótese, construo o meu instrumento, e aí eu vou coletar. Para eu coletar, né, eu vou ter essas etapas operacionais. Determinar o número de pessoas da minha equipe, aqueles que coletam, né? Realizar um treinamento para a coleta de dados. Por exemplo, eu escolho um formulário, e aí esse formulário a pessoa tem que saber como preencher numa entrevista, né? Providenciar o material necessário. Que tipo de formulário, que tipo de plataforma, quais são as formas que vai mostrar esse resultado, como é que vai mostrar os espelhos, ele faz um pré-processamento desses dados ou não faz, né? Uma pré-tabulação ou não faz. Organizar o trabalho em um local da coleta, né? Como é que você vai fazer isso, que seria a sua estação de trabalho. Verificar o modo de armazenamento e transporte do material coletado, quando você faz isso em via física, como em papel, ou em via digital. Do mesmo jeito, você tem que organizar, né? Senão você não acha no mundo digital onde foi que você salvou, ou para onde está indo esses resultados. Aqui é um exemplo de uma coleta de 10 indivíduos, 10 sujeitos, né? Aqui os sujeitos, o nome vou ter por letras, né? A idade, sexo, estado civil, IES, olha só aqui. Isso daqui é um dado qualitativo nominal. 0 significa instituição pública, 1 privada, né? Curso, 0 quer dizer curso de biologia, 1 ciências naturais. Pergunta 1, ele admite duas respostas, 0, quer dizer sim, 1, não. Na pergunta 2, admite aqui uma qualitativa, uma variável qualitativa ordinal, de 0 a 5, né? Na verdade, está faltando um 2 aqui, né? Poderia ser de 0 a 4. Aqui, ruim, regular, neutro, bom e ótimo. E aqui, novamente, admite, binário, 0, sim e não. Então, aqui eu tenho um mini banco de dados que a gente pode conversar aqui sobre essas características descritivas deste grupo. Vamos fazer a primeira transformação. Eu quero apresentar esses dados não somente naquela tabela, né? Naquela planilha, perdão. Eu posso mostrar em um gráfico de barras. Aqui eu estou mostrando a idade, do indivíduo 1 ao 10, né? Você percebe que o indivíduo 1 aqui está apresentando com menos de 20, o indivíduo 2, 20 anos, e aí cada um tem uma idade diferente. O mais antigo aqui é o indivíduo 6, com 40 anos. Isso daqui quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer nada. Só está mostrando uma coluna. Isso daqui não está mostrando que cresce ou que diminui. São dados isolados. Lembre-se disso. Mas é uma forma de transformar os dados, é mostrar em gráfico. Aqui, por exemplo, um gráfico em pizza. Nós temos aqueles dados, 5 mulheres e 5 homens, ou 5 machos, 5 fêmeas, como você quiser colocar, né?
E aí você observa que na pizza ele fez uma transformação do dado, transformou isso num gráfico, e aí você observa claramente metade do círculo de uma cor, metade da outra. Fica de fácil observação e você sabe a quantificação pela proporção espacial. É bem elegante o formato de gráfico em pizza. Aqui, estado civil, né? Você tem aqui solteiros em azul, casados em vermelho, divorciados em cinza. Também é uma transformação. O dado foi transformado daqueles números para um formato de gráfico que se mostra aqui. Isso você pode fazer no Excel, ou você pode fazer à mão mesmo, né? Essa transformação para facilitar a visualização e o entendimento daquele dado. Aqui, novamente, agora eu estou apresentando os dados no formato de linhas. Aqui estava mostrando em cima, né? Agora está mostrando nas linhas, olha só. Sujeitos de 1 a 10, idade, sexo, estado civil, instituição de ensino superior, curso, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. E observe que agora é uma tabela só de números. E aqui também observe que só temos aqui uma única variável quantitativa, está sendo apresentado de maneira discreta, mas poderia ser contínua, não teria nenhum problema, né? É a única variável quantitativa. Todas as outras são variáveis qualitativas, sejam nominais ou essa única aqui, que é uma ordinal. E aí, para nós descrevermos esses dados, nós vamos usar determinados tipos de forma de medição. A primeira é a mais basilar, é a medida de tendência central. Quer dizer, aonde é que os números mais se aglutinam, são mais frequentes, né? Qual é uma ideia de perfil, né? E a primeira técnica que nós vamos usar é a média, né? Ou primeiro operador, né? Que é um valor de equilíbrio do conjunto de dados representado por x, né? Toda vez que você vê na estatística um x sem nada, em minúsculo, no caso, x bar, como ele fala, né? É uma população, e por mi. Bem aqui, olha só. O que seria a média? Seria x, um tracinho em cima, é igual à somatória de todos os elementos dividido pela quantidade deles, representado pelo n, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho lá as idades. 18, 20, 17, 21, 30, 40, 35, 18, 19, 17, né? Se eu somar todos esses números e dividir por 10, que é a quantidade de indivíduos, vai dar uma média de 23,6 anos. É uma média, por isso que ela é quebrada, inclusive, porque é uma unidade, como eu falei para vocês, de valores quantitativos contínuos. Então, a média é a primeira coisa que nós fazemos. O próximo operador que nós podemos ver é a mediana, representada por MD, né? Ele é um valor que ocupa a posição central. Esta é uma medida que divide o conjunto de dados em duas metades iguais. Para calcular, basta os dados estarem em ordem crescente e localizar o número central. Então, eu organizei aqui, olha só, o número menor é o 17 e o maior é o 40. Então, foi 17, 18, 19, 20, 22, 30, 35, 40. Eu não tenho o valor central porque esse aqui é um número par, metade disso é 5. Se fosse 11, eu teria um número central. Como eu não tenho um número central, eu vou fazer uma média dos dois números centrais, que no caso seria 20 e 22, né? Então, vai dar uma mediana igual a 21. Mas não tem 21, sim. Fiz uma média entre os dois centrais, que seria 20 e 22. Então, a mediana, que seria o valor ali que divide em duas partes, né? É 21, neste caso, nesse conjunto de dados de idade. Aqui vamos falar sobre moda.
diferente do que muita gente pensa, a moda é um conceito estatístico, na verdade. O que é a moda? É representado por MO. Representa o valor que ocorre com mais frequência em um conjunto de dados, né? Por exemplo, aqui, o 17 apareceu uma vez, o 18, 3, o 19, uma, o 20 apareceu uma vez, o 22, uma vez, o 30, uma vez, o 35, uma vez, o 40, uma vez. Então, a minha moda, MO, é 18, porque 18 apareceu 3 vezes, apareceu com maior frequência do que todos os outros números. Vamos falar sobre, agora, medida de dispersão. Tudo isso que eu estou calculando no formato de função linear, um número após o outro, né? A dispersão, ele é um cálculo bidimensional, quer dizer, eixo x e eixo y. Então, ele quer saber a variação daquele número que é linear. As medidas de dispersão indicam que permite ter uma noção do quanto estão distantes o conjunto de dados entre si. Ou seja, como eles variam a média, né? O primeiro operador que nós apresentamos aqui é a amplitude. Primeiro, corresponde à diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Essa medida nos fornece uma noção da dispersão que os dados estão passando. Olha aqui, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, ele é composto pelos seguintes dados: 4, 6, 4, 6, 5 e 5. E o segundo conjunto, que é o conjunto B, ele é composto pelos seguintes componentes: 9, 1, 5, 5, 1, 9. Se eu fizer a média deles, dá 5, né? Aqui, olha só. Se eu somar 4 com 6, soma com 4, com 6, soma com 5, com mais 5, e divide isso por 6, né? Vai dar 5 a média. E aqui também vai dar 5 a média. Então, eles é um conjunto que tem uma média igual, mas a dispersão, ou a amplitude aqui vai ser diferente. Olha só. No conjunto A, o maior número é 6 e o menor é 4. Então, quando eu faço a dispersão, que é o maior menos o menor, ele vai ter uma dispersão ou uma amplitude de 2 unidades. No conjunto B, o maior é 9 e o menor é 1. A sua dispersão vai criar uma amplitude de 8 unidades. Olha só, 4 vezes maior do que o conjunto A. Apesar da média ser igual, a dispersão ou a desigualdade entre eles é muito grande. A diferença entre eles é muito grande, né? Aqui, medida de dispersão, vamos falar sobre desvio em relação à média, DRM. Ele permite estimar quanto um determinado valor se afasta da média do conjunto. O cálculo do DRM, ele é dado pela diferença entre o valor medido, o valor observado, por exemplo, ali a idade, né, e a média do conjunto. Sempre a soma dele dá 0 quando você calcula de maneira correta. Vamos imaginar. Aqui eu tenho as idades, os valores observados e a média que eu já sei que é 23,7. E aí eu vou subtraindo cada um deles, né? Por exemplo, 18 menos 23, 20 menos 23, 17 menos 23, e assim por diante. E aqui embaixo você está vendo o DRM, que é o desvio em relação à média, né? Menos 5,7, menos 3,7, menos 6,7, menos 1,7, 6,3 positivo, 16,3 positivo, e assim por diante. Se eu somar todos esses valores aqui do desvio em relação à média, vai dar 0, quer dizer que eu calculei certinho, certo? E para que isso, professor? Isso daqui você está vendo, assim, a princípio, o quanto os valores unitários, eles se distanciam da média. Você vê aqui que são quantidades grandes, de 5 unidades, 3 unidades, aqui 16 unidades em relação, né? E ele vai me ajudar no meu próximo construto que nós vamos conversar aqui. Então, aqui eu tenho os dois conjuntos que nós conversamos. Aqui eu tenho a média, né?
E aqui eu tenho o desvio em relação à média. Deu 0 e aqui deu 0 novamente. Olha só, que interessante. Agora nós vamos para a variância de uma amostragem. Depois de calcular os desvios em relação à média, agora você pode calcular a variância representada por S ao quadrado, e esse S minúsculo, tá? De uma amostra. Tem gente que põe maiúsculo também, eu não saberia dizer se existe um significado mais forte sobre isso. Esta medida de dispersão permite ter a noção de quanto variam os dados em relação à média, principalmente para o cálculo de desvio padrão da média. Então, isso aqui vai falar a variância geral. Qual é a fórmula dele? A fórmula dele vai ser utilizar cada um dos DRMs, elevá-los ao quadrado, somá-los tudinho e dividir isso pela quantidade de elementos menos 1, né? Então, bem que tem os DRMs, eu calculo todos esses valores ao quadrado, você sabe que todo valor elevado ao quadrado, seja positivo ou negativo, sempre vai dar positivo, pelo jogo de sinal, né? Aqui do 32, 13, 44 e assim por diante. Eu somando cada um dos DRMs ao quadrado, ele vai dar 614,1. Aqui eu tenho 10 unidades, 10 observações, né, no caso, né? Então, seria 10 menos 1, que é igual a 9. Então, N, no caso aqui é 10, então seria 10 menos 1 igual a 9. Então, o cálculo da minha variância vai ser S ao quadrado é igual a 614,1, que é a somatória do DRM ao quadrado, dividido por 9, que é igual a 68,2. Então, a minha variância nesses valores de idade é de 68,2. Professor, isso é alto, isso é baixo? Bem, para essa quantidade aqui, ele aparentemente é um pouquinho alto, né? Se você for pensar que as idades aqui estão variando entre 17 a 40, né? Mas, por enquanto, vamos deixar quieto. Vamos dizer que o valor foi 68,2. Agora, com posse desse valor, da variância, nós vamos poder calcular o que nós chamamos de desvio padrão. O que é o desvio padrão? É um conjunto de dados que é obtido para calcular-se por uma raiz quadrada. Enquanto, por exemplo, a variância ele é um valor bidimensional, né? X, Y, o desvio padrão ele vai estar vendo, por exemplo, qual é o desvio em relação à média, que é quase que padronizado, né? E como é que a gente calcula? A gente calcula elevando ao quadrado a variância. Então, a fórmula aqui do desvio padrão vai ser S é igual a raiz quadrada de S ao quadrado, né? Então, vai ficar da seguinte maneira. Se S ao quadrado é igual a 68,2, observe que aqui é S minúsculo e S maiúsculo, tá? Então, não é a mesma coisa. Então, S ao quadrado é igual a 68,2. Então, desvio padrão por S minúsculo, ele é igual a raiz quadrada de 68,2. Então, o meu desvio padrão é igual a 8,25. Então, das idades que eu tenho uma média 23, ele vai ter um desvio de 8 unidades para cima e para baixo. E daqui eu posso calcular meu coeficiente de variância, né? O desvio padrão, ele permite avaliar a instabilidade do conjunto de dados. Isto é, uma medida de coeficiente de variância, que é chamado de CV. CV, ele é igual ao desvio padrão dividido pela média, né? Então, o coeficiente de variância vai ser, no caso aqui, 8,25, que nós acabamos de calcular o desvio padrão, dividido pela média, que é 23,7. Esse valor é igual a 0,3481. E aí eu posso calcular a porcentagem multiplicado por 100, para saber a porcentagem de variância, né? Desse coeficiente, que é um coeficiente de variância, né? Então, vai ser
vamos dizer assim, uma porcentagem de variância. Então, esse valor, 0,3481 vezes 100%, diz que esses valores, eles variam 34%. É bastante variância, né, pessoal? Certo. Vamos ver aqui agora os nossos exemplos. Lembra do nosso conjunto A e do nosso conjunto B? Aqui, a média é 5. A mediana, no caso aqui, também é 5, porque se repete o 5 duas vezes, o 6 duas vezes. No caso, a mediana, por causa que seria 4, 5, 6, né? Isso mesmo. Agora, a moda, que é a quantidade que repete, né? Eles têm a mesma moda, né? 4, 5 e 6, porque todas elas repetem-se duas vezes. Se eu for calcular aqui, como já está falando o meu DRM, multiplicando cada um por 2, né? Daria 1, 1, 1, 1. Seria 4, né? Aqui são 6 elementos. 6 elementos menos 1 igual a 5. Então, é 4 dividido por 5. Então, a minha variância aqui é de 0,8. O meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 0,8, que é igual a 0,894. Lembre-se que raiz quadrada de número decimal, ele sempre vai ser um número superior àquele anterior, né? Então, eu posso dizer aqui que a minha média 5, ele é acompanhada de um desvio padrão para mais ou para menos de 0,894. Se eu for calcular meu coeficiente de variância, então eu vou pegar aqui meu desvio padrão e dividir pela minha média. Então vai ser 0,894 dividido por 5, que é igual a 0,1788. Se eu quiser calcular a minha porcentagem de variância, eu só multiplico por 100. Quer dizer que a minha média aqui, a minha variação é de 17,8%. Agora vamos comparar com esse segundo conjunto. A média é 5, a mediana também é 5, e a moda é 159, porque todos eles repetem-se duas vezes. Não existe um número que repetiu mais do que o outro. Agora, o meu desvio padrão vai ser 4 ao quadrado, 16, 16, 16, 16, né? 0 elevado ao quadrado é 0, né? Então, somando tudo isso, vai dar 64. Aqui eu tenho 6 elementos, menos 1, n menos 1, né? Então, seria 6 menos 1, 5. Então, a minha variância aqui vai ser de 12,8. Olha só essa variância para essa, gente. Olha só, tá? Olha um lado e olha o outro. Agora eu vou calcular o meu desvio padrão, que é a raiz quadrada da minha variância. Então, vai ser raiz quadrada de 12,8. Então, vai ser igual a 3,577. Então, aqui o meu número, minha média aqui é 5, ele varia entre mais ou menos 3,5. Olha a comparação desse conjunto com esse conjunto, pessoal. O meu coeficiente de variância aqui vai ser, no caso, o meu desvio padrão, que seria 3,5 dividido por 5, que é a minha média, vai dar 0,7151. Com isso, eu posso calcular a porcentagem de variância, multiplicando por 100, quer dizer que a minha média varia 71%. Só aqui, pelo desvio padrão, você olhando em relação à média, a média é 5, e aqui é 13. 3,5 é mais da metade da média, né? Então, você já vê que já variou muito, e aqui representa na porcentagem de variação. Então, sendo um número que varia muito, ele é pouquissimamente confiável, essa média, você não pode confiar. E aqui é uma média, mas é uma média mais confiável, porque variou somente 17% em relação a esse que variou 71%, pessoal, com esse conjunto de números aqui. Tá certo? É isso aí, pessoal. Nós vamos fazer a nossa tarefinha, que vai ser uma pesquisa, tá bom? Um abraço e até mais.